Vamos lá para a parte 5. A parte 5 entra na parte de testes automatizados. Eu até vou colocar em inglês aqui do lado, que às vezes a tradução dá uma bugada. Então, ele começa defendendo o que são testes automatizados. E existem os testes que a gente faz, que é acessar a nossa aplicação e, né, preencher alguma coisa ali, tentar votar e tal. Isso aqui são os testes de aplicação que a gente faz. Como é que ele chamou aqui? Verificar se parece funcionar. Mas o teste pode ser feito em código também. E o Django, a arquitetura do. o- o- os caras que criaram o framework têm essa mentalidade de trabalhar com TDD, que é o desenvolvimento orientado a testes, que são testes criados em linha de código. Aqui ele cria um texto grande assim para defender para que fazer testes. Aqui diz, parece que é muita coisa aprender Python e Django e ter mais uma coisa para aprender e fazer, parece desnecessário. Mas ele defende que é interessante e que até certo ponto só verificar a aplicação ali se está funcionando não é o satisfatório, porque numa aplicação maior pode ter dezenas de interações complexas entre componentes e, por exemplo, verificar se ele funciona para executar a funcionalidade do código com 20 variações dos dados, hum, pode ser uma tarefa muito dispendiosa de tempo. Está defendendo para que usar testes. E aqui, na aplicação, ele deixou um bug de propósito. O que acontece? A gente tem esse model, que tem esse método aqui, last published recently, que retorna um booleano. Se a data atual, ele retorna true se a data atual, a data de publicação, for maior que a data atual menos um dia. Entendeu? Por exemplo, se eu publiquei, hoje é 11 de agosto. Se a minha publicação for até 10 de agosto, ele vai retornar true, porque ele pega, faz essa operação, data de publicação, que é lá no modelo da questão. Aqui. Quando a gente cria as questões no admin, por exemplo, adicionar questão, eu posso colocar a data de publicação. Tem esse botão para adicionar hoje. Mas aí esse método pega essa data, que é um atributo de questão, e faz uma operação. Se ela for maior ou igual que isso aqui retorna no dia de hoje, menos isso aqui permite fazer operações com datas, menos um dia, ou seja, um intervalo de tempo contado em dias igual a um, ou seja, a data de hoje menos um dia. Se a data de publicação for maior ou igual à data de hoje menos um dia, se for entre 10 e 11 de agosto, no caso de hoje, se for publicado em 9 de agosto, isso aqui retorna falso. Se for publicado 10 ou 11, retorna true. É isso que essa linhazinha faz. Ok? Ahn, aqui eu tinha aberto o shell do Python, podemos tirar. O que acontece? Então, ele vai fazer esse teste aqui. Ó, no shell, eu posso trabalhar com os modelos do Python, do Django, no caso, em linha de comando. Para isso que serve o shell. Então, Python, para abrir um shell aqui. Shell é uma linha de comando do Python próprio. Ele faz isso aqui. Então aqui eu tenho esse sinal, eu posso manipular os modelos que eu tenho na minha aplicação atual, porque eu estou aqui na minha Virtual Env, eu estou na minha aplicação MySite, que é o nome que eu dei. Posso importar datetime, eu estou fazendo isso aqui, ó. Só que em linha de comando. De Django.utils eu vou importar timezone. E da minha aplicação, os modelos dela, eu vou importar question. Importei tudo. Agora eu vou criar uma questão, uma instância de question com uma data de publicação 30 dias lá no futuro. Como é que eu faço isso? Vou criar um objeto de questão, porque eu já importei aqui. É como se eu tivesse
ah, no meu, num arquivo Python, assim, eu importei question, eu posso usar o modelo de question que está nos meus modelos, esse aqui, que tem data de publicação e question text, né? Mas como eu não coloquei como required, eu posso utilizar os atributos que eu quero. Então é um objeto que é future question, o nome do objeto que eu quero criar. Ele é uma instância de question com data de publicação, esse atributo aqui, igual a timezone.now, ou seja, o dia de hoje, mas aí eu uso essas importações aqui para fazer a operação com data, datetime.time delta, que me permite abrir um intervalo de tempo. Aqui, esse parênteses eu estou fechando aqui, o da criação do objeto, e aqui dentro de time delta eu boto o intervalo de tempo que eu quero. Eu quero contar ele em dias, eu quero que seja 30. Ou seja, eu quero pegar uma data de publicação que pegue a data de hoje mais 30 dias. É isso que está fazendo. Beleza. E agora eu posso chamar esse método aqui do meu modelo. E o que, que vai acontecer? Diminuir aqui. Ponto. Was published recently. Ele me retornou true. Mas como assim? É uma data no futuro. Como é que a data de publicação 30 dias na frente eu vou considerar que foi publicado recentemente? Tá errado? Entende que tá errado? É um problema. Então, a gente pode utilizar, assim como tem models, views e, e admin, tem esse arquivo testes, que é um arquivo do Django que espera que sejam realizados testes. Testes feitos com programação, não só de utilização do sistema. Aí, aqui, a gente vai copiar isso aqui. No meu arquivo testes.py da aplicação Pulse, eu vou colar essa. Aqui eu posso tirar esse import, por quê? Porque ele está fazendo ele aqui. É o import de test case, que é a classe mãe. Ah, ué. Então ele criou, ahn, ele importou datetime para trabalhar com valores de datas, do Django.test, que é a API de testes do Django, ele importou a classe test case. E de Django.utils ele importou timezone para trabalhar com manipulação de dados. Dos meus modelos, ou seja, ponto, né? Ponto models, ou seja, os modelos da minha aplicação, que é Pulse, ele importou o question, ou seja, esse aqui, lá no testes. E aí ele criou uma classe, question model tests. Então, são os testes referentes ao modelo question, que herda de test case, que é a classe mãe dos testes no Django. Ele criou um método. Os métodos de teste sempre vão começar com test underline, tá? Padrão em inglês. Aqui dentro tu pode colocar outra informação, mas o padrão é começar com teste, dizer o que ele faz e terminar com o nome do modelo, mesmo sendo em minúsculo. Tá? E aqui ele faz o teste em si, dentro do escopo do método. Ele cria um time, que pega a data de hoje mais 30 dias no futuro, do mesmo jeito que a gente fez ali no shell. Cria um objeto future question, que é uma instância da classe question com a data de publicação, essa aqui, que é um atributo da classe question, passando esse tempo aqui, que é uma data 30 dias no futuro. E aí ele chama esse método de teste, que é o assert_is, ou seja, se a afirmação é future question, ou seja, esse objeto de question, chama o método whatPublicedRecently, que é esse método aqui do modelo, ele tem que retornar falso, se essas forem as características dele. É isso que esse método está dizendo.
executar o teste. Então, para executar o teste, tem o comando teste do Python manage.py do Python, tá? Aí, vamos lá no VS Code. Agora eu posso sair aqui do shell do Python, exit, abre, fecha parênteses, estou no minha virtual env e estou no diretório que tem o manage.py. Então eu posso executar as coisas via manage.py. Tem um tab aqui, teste, e eu vou testar a minha aplicação. Quando eu falo isso, ele pega todos os testes que estão no arquivo de testes pertencentes à minha aplicação e tenta executar. No caso, ele vai tentar executar esse único aqui, porque eu só tenho um método de teste. Ó, isso aqui não é erro, quer dizer, é um erro, porque eu quero que ele dê o erro. O meu método está fazendo uma coisa errada. Eu disse para ele: olha, esse método aqui tem que retornar falso, verifica isso para mim. E aí ele deu esse erro de afirmativa. True não é falso. Ou seja, é um erro, mas que mostra que o teste está certo. Entende? Então não basta assim, tá, deu erro. Não, deu erro porque era esperado que desse erro. Então a gente viu, chegou nisso aqui. Se em vez disso está aparecendo um name error, a gente está recebendo um assertion error, tá? Que é true is not false. Significa que pode ter sido perdida uma etapa na parte 2 onde foram adicionadas as importações de datetime e timezone nos modelos. Mas essas importações aqui, lá nos modelos, que não estão aqui no exemplo, mas aqui, modelos, tá? Datetime e timezone. Tem que estar nos modelos para trabalhar com data, e aí o erro vai ser o que a gente espera, que é o de assertion. Aí, o que acontece? Ah, o que aconteceu foi isso. Aqui eu vou ter que ver em inglês porque bugou todo o texto. Estou aqui em outra aba, né? Então, lá. ManagePy Test Polls procurou por testes na aplicação Polls. Ele achou uma subclasse, ou seja, uma classe filha de Django Test Test Case, que é essa aqui, no meu arquivo de testes. Isso aqui significa herança. Então, a minha classe Question Model Test herda de Test Case, é filha dela. Criou um banco de dados especial para o propósito de teste, ok? E procurou por métodos de teste. Um dos que, aqueles cujos nomes começam com teste. No teste, eu asked publisher recently which future question, ou seja, teste é uma pergunta, né? O teste foi publicado recentemente com uma questão no futuro, que foi criado uma instância de questão com a data de publicação 30 dias no futuro. E usando o método assertIs, ele descobriu que o método do modelo, esse aqui, retornando true quando a gente esperava que fosse retornado falso. O teste nos informa qual teste falhou e até mesmo a linha que a falha ocorreu. Aqui. Tá. Claro, no arquivo de testes. Como a gente só testou isso aqui, só poderia dar a falha aqui mesmo. A linha 17, que é o erro de afirmação. Bom, vamos corrigir o bug. Então, já sabemos qual é o problema. O question was published recently deve retornar falso se a data de publicação estiver no futuro. Vamos alterar o método no modelo para que ele retorne true se a data também estiver no passado. Para que ele só retorne true se a data também estiver no passado. Então ele criou aqui um now para armazenar timezone.now, ou seja, a data de hoje, e retornou now menos time delta igual a 1, maior ou igual que a data de publicação, maior ou igual a now. Ou seja, menor ou igual que a data de publicação. Ou seja, a data de publicação tem que estar ou menor do que o dia de hoje, ou menor que o dia de hoje menos um. É as duas únicas hipóteses.
seja, estou em 11 de agosto, eu só posso aceitar 10 ou 11 de agosto. 12, ela já não vai entrar aqui, porque ela não é menor ou igual que now, que é o dia de hoje. Então, eu não posso aceitar nem no futuro nem no passado. Se não entendeu, simplesmente copia essa linha. Mas isso aqui está dizendo que a data de publicação do modelo tem que estar, não pode ser no futuro e só pode ter uma diferença para o passado de um dia. Ela aceita essas duas hipóteses. Ou a diferença máxima é de um dia para o passado e não pode estar no futuro. É isso que essa linha faz. Claro, modelo. Peraí, que eu não criei o objeto. Criei a variável aqui para armazenar o dia de hoje. É isso. Agora, se eu executar o teste de novo, eh, me passa um OK. Depois de identificar um bug, escrevemos um teste que expõe e corrigimos o bug no código para o nosso teste ser aprovado. Muitas outras coisas podem dar errado com o nosso aplicativo no futuro, mas podemos ter certeza que não reintroduziremos esse bug inadvertidamente, porque executar o teste nos avisará imediatamente. Podemos considerar essa parte do aplicativo consertada com segurança para sempre. Então, se a gente mexer aqui nas datas e rodar o teste, ele vai acusar o erro. Tá. Aqui, ele melhorou os testes da aplicação, tá? O que ele fez? Publicou, testou se um método aquele foi com questão antiga. Então, ah, se a data de hoje, ele criou uma variável time, colocou a data de hoje menos datetime delta, diferença de um dia e um segundo, tá? Ou seja, se tiver um segundo a mais do que um dia, então isso aqui significa 24 horas, 0 minutos e um segundo, porque o intervalo de tempo é de um dia e um segundo. Se essa questão for publicada com essa data de publicação, tem que dar falso. E aqui é outro método para testar. E aí testa aquele método do modelo de was published recently, ou seja, esse método aqui, tá? Todos os métodos de teste começam com teste underline, com questão recente. Então, primeiro é com uma questão ah, antiga e outra com uma questão recente. E aqui ele fez super seguro, ó. Ele pegou esse tempo, pegou o dia de hoje, menos um delta de time de 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Ou seja, até aqui ele tem que retornar true. Isso é bem bacana. Se passar um segundo disso aqui, ele já retorna falso. Tá? Ele tem que testar e tem que retornar falso. Se o retorno do método for diferente do teste, ele vai acusar o erro lá. Então vamos copiar isso aqui, passar para os nossos testes. Esse aqui já não tem sentido, né? Porque a gente. Opa! Peraí. Parte isso aqui. Copia assim. Tá, é porque esse def tá aqui. Não era pra ser assim. Peraí. Não. Ah, tá. Claro. Isso aqui eu copiei daqui, ó. Mas a indentação foi por conta. Vamos puxar isso aqui. Quando eu copiei, ele tá, beleza. Ele indentou, ele colou os defs aqui, mas como eu estou num contexto de classe, eu tenho que indentar tudo. Selecionei, dei um tab. Aí, corrigiu, né? Lembrando que o Python trabalha com indentação.
Agora, se a gente executar os testes de novo, agora está super seguro, porque o recente é com 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, e o antigo é 1 dia e 1 segundo a mais. Testou e deu tudo ok. Então, significa que o meu método lá do modelo está bem escrito aqui. Vamos lá. Então, esses métodos retornam os valores sensatos para perguntas passadas, recentes e futuras. Claro, aqui ele especifica que pause é uma aplicação mínima, e não, mas não importa quanto complexa ela se torne no futuro e com qualquer outro código que ela interaja, agora temos alguma garantia que o método que escrevemos para teste se comportará da maneira esperada. Bom, vamos lá. Vamos partir para os testes de visualização, ou seja, aqui no inglês, testando as views. Tá? O nosso aplicativo de enquetes, então, é bastante indiscriminado. Ele vai permitir a publicação de qualquer pergunta, incluindo as com data de publicação no futuro. Por quê? Nesse nosso método, a gente verificou se as datas no futuro vão retornar true quando as datas estão no futuro nesse método, o as published recently, que é um método para verificar se a publicação é recente. Só que concordam, né, que uma publicação recente, eu vou sair do shell aqui que eu tinha entrado para o teste antes, é uma publicação nos últimos dias do passado, né? Não faz sentido colocar no futuro uma publicação recente. Então isso é o que o teste testou, sendo redundante, mas e está correto, né? Agora a nossa aplicação não permite que datas no futuro retornem true nesse método, mas ela permite a publicação em datas no futuro. Ele só não vai entrar nesse método. A ideia, então, é que uma data no futuro ah, possa ser publicado, mas fique invisível, né? Então ele faz uma série de testes aqui e aí ele oferece esse cliente de teste para simular um usuário interagindo como se fosse no navegador, né? Dá para usar no próprio tests.py e no shell também. Mas o que acontece? Ah, bom, eu poderia aqui, ó, só que isso aqui é uma complicação agora e a gente quer ter uma aplicação em Django num primeiro momento mais simples, depois a gente vai otimizar e talvez a gente volte para cá. Mas para o objetivo do trabalho, seria um investimento em tempo e em aprendizado que não vale a pena no momento, tá? Vamos pular. O que eu vi, só as alterações que ele fez nas views que são interessantes para nós, tá? Então aqui ele é como se ele tivesse criado um simulador para usar como o sistema se comporta e vê esse comportamento no shell. O shell é aquele interpretador Python ali próprio do Python. Não sei explicar, mas é uma linha de comando própria do Python que a gente abre, estando aqui, né, no nosso diretório do projeto, com o manage.py shell. E aqui eu posso executar comandos Python aqui e importar, né, e criar objetos dos meus modelos, desde que eles estejam importados e manipulados. Mas não vem ao caso agora. Vamos tentar otimizar ao máximo. O que que ele fez? Ele resolveu que, tá, a gente tem que esperar um erro 404 desse endereço. Tá, vai lá. Então, beleza. Fez testes aqui no Shell e chegou às conclusões. E eu vou partir direto para as conclusões. Tá? A gente tem aqui as nossas views, que a gente criou com base nas list views do Django. E agora a gente quer que o método getCarrySet, que é um método da classe IndexView que a gente criou no vídeo anterior, verifique a data comparando com o timezone.now. Então, para isso, a gente tem que incluir essa importação. Ok? Não dá para tirar aquelas que já estão lá e nem duplicar se ela já está. Mas em pause.view a gente inclui views.py o import para o timezone. Então, from, como está ali, django.viewChoose import time zone, para a gente trabalhar com dados de data, né, com valores de data.
E nas minhas views eu vou retornar, o que que eu tenho aqui? Eu tenho na index view, passo o template, passo o contexto, e eu tenho esse método getQuerySet, que vai retornar as últimas 5 publicações. Ele pega o modelo de question, que é o nosso modelo da nossa aplicação, objects, isso aqui significa select asterisco from question, order by pub date desk, tá? Então tá pegando e isso aqui significa limit 5, tá pegando as últimas 5 publicações ordenadas por data de forma decrescente. Ou seja, vai pegar as de hoje, né, todas as de hoje, se não fechar 5, pega uma de ontem, de 3 dias atrás, mais as 5 primeiras, tá? Em ordem decrescente. O que eu quero é adicionar um filtro para isso, tá? E aí seria select from, esqueci agora no banco de dados, mas é adicionar wheres, tá? Eu quero todos os dados, mas quando eles forem ah, menores ou iguais à data de hoje, tá? Porque os dados, eu não quero pegar publicações futuras aqui na minha index, entendeu? Pensem num blog assim. Eu posso ter posts que eu programei pro próximo mês, para os próximos dias, para as próximas semanas, mas eu quero que o usuário só leia eles, só leia os posts que estão com a data de publicação menores que hoje, né? Ou menores ou igual. E para isso a gente tem os filtros do Django. E ele tem assim, ó, o filtro funciona com o nome do atributo, underline duplo, underline, underline, tá? É importante isso. E aqui eu posso adicionar filtros. No Django tem esses filtros para less than or equal e greater than or equal. E significa isso aqui, né? Você tem que saber. Menor ou igual, less é menor, ou tira aqui que é a abreviação, ou maior ou igual. Então, LTE é de less than equal, menor ou igual. GTE é de greater than equal, maior ou igual. Então, eu vou só adicionar um, um filtro ali na minha query, né? Eu estou adicionando via código Python um order by, um where, quer dizer, desculpa, um where, tá? Então, o where vem antes do order by, né? Concorda? Só que ele tem que ser encadeado pelos pontos ali para ser chamada de métodos encadeadas. Então, eu adiciono filter. Então, eu vou filtrar por qual atributo do meu modelo? PubDate, que é a data de publicação. Aí eu passo o operador de filtro, porque eu tenho que dizer o que que eu quero filtrar. Primeiro, underline, underline, LTE igual, ou seja, menor ou igual ao que eu vou passar aqui dentro, depois do igual, que é esse time zone que eu acabei de importar, ponto now, que recebe a data de hoje. Então aqui ele vai selecionar todos os atributos de question, cuja data de publicação seja menor ou igual a hoje, ou seja, exclui-os com data futura, ordenando pela data de publicação de forma decrescente e limitando a 5. Basicamente é isso. Aí agora aqui ele adicionou um monte de testes, tá? Aí lá no meu tests.py ele importou o reverse. Vou fazer aqui para ver o que que sai, porque, né? Só que sempre que isso aqui é importante para outros arquivos. Sempre que eu estou publicando eu estou importando uma coisa nova, eu adiciono, né? Não apago o que já está importado. Então, from Django URLs, import reverse, que vai trabalhar com as URLs. E aqui ele cria um monte de testes. Ele criou uma função para poder criar os objetos question automaticamente, ok? E aí criou várias classes de testes, né? Por exemplo, a classe question index, view test, que vai ter teste se não tem nenhuma questão, teste de questão passada, teste de questão futura, teste de questão passada e futura, e teste de duas questões passadas, etc.
Vamos copiar só isso aqui. Não vou analisar esse código linha a linha, porque é muito pesado. Eu vou adicionar embaixo daqueles outros, porque aqui no tutorial também ele omite essa informação. Então, aqui, ó, o meu def, a minha função que seria para fora das classes está aqui, e as classes estão indentadinhas. Vamos fazer esse teste. Opa, que deu ruim aqui. Uh, Python manage.pytest.pols. Vamos ver o que acontece. Ele rodou 7 testes, deu OK. Então a minha aplicação não tem problemas, tá? Basicamente, ele queria que a gente quebrasse a cabeça analisando esses testes, mas isso vai ficar para quem quer desenvolver em Django e seguir na área como trabalho futuro, tá? Então, ele criou esse monte de testes e estão todos dando certo. Tá tudo OK. Basicamente é isso. Vamos analisar algum deles mais perto. Isso aqui a gente pode ver. A primeira é uma função de atalho para perguntas, create question, para eliminar alguma repetição no processo de criação de perguntas, para ele não ter que estar toda hora instanciando um objeto question e criando. Então ele criou essa função aqui por fora das classes para ter ela dentro, tá? Para ter ela disponível ali e reutilizar. Por exemplo, aqui ó, aqui ao invés de ele instanciar um objeto question, ele chamou a create question aqui de fora. Tá? Mas isso aqui serve para criar um objeto question e utilizar que o objeto question do nosso modelo tem o texto e a data de publicação. Aí é isso que essa questão faz, esse método faz. Teste no question não cria nenhuma pergunta, mas verifica a mensagem em uma enquete disponível. Verifica se a lista de últimas questões está vazia. Observe que a test case fornece algum método de asserção, de afirmação adicionais. Antes, naqueles primeiros, a gente tinha usado assert is, né? Agora ele usou assert set, query set equal, ou assert, qual outro que ele utilizou? Assert contains. São métodos para as afirmações dos testes. Ou seja, esse esse método aqui, se eu comparar com o assert contains, ele tem que receber essa frase. E se isso não bater, o teste vai dar errado. Como a gente rodou ali, deu certo. Não importa muito se a gente não está entendendo isso agora. É só para dizer o que, que isso faz. Na test past question, criamos uma pergunta e verificamos se ela aparece na lista. Na test future question, com data futura, né, data de publicação futura. O banco de dados é reiniciado. Criamos uma pergunta com a data de publicação no futuro. O banco de dados é reiniciado para cada método de teste, então a primeira pergunta não está mais lá. Então, novamente, o índice não deve ter nenhuma pergunta para ele. E assim por diante. Na verdade, estamos usando os testes para contar uma história de entrada do administrador e experiência do usuário do site, e verificando em cada estado e para cada nova mudança no estado do sistema os resultados esperados. Se os resultados esperados são publicados, tá? Beleza, mas agora vamos para o que interessa, que seria passar esse filtro no Detail View também, tá? Então, o grande lance aqui, desde que eu comecei a falar de testes nas views, era aumentar os filtros do, no query set do Detail e do Index. Agora no Detail View ele adicionou, tá? Ele manteve ali a- o que ele tinha lá de informação, tá? E adicionou um def query set. Vamos adicionar aqui. Que aqui a gente pode colocar isso aqui. Tá? Não, vamos fazer o seguinte: exclui qualquer questão que ainda não foi publicada, né? Então, aqui tem um comentário. Vamos dizer que esse método retorna question.objects.filter objects, cuja pubdate seja
menor ou igual a timezone.now. Tá? Fechou. Aqui ele adiciona mais testes ainda para a classe de detail, né? Vamos adicionar lá. A gente só vai adicionar esses testes, tá? Isso aqui é uma nova classe. Assim como eu tenho a classe do index que fez essa série de testes, agora eu adicionei a classe de detail que fez esses mais testes. A única coisa que tem que acontecer é aumentar o número ali. Aqui deu uma bugadinha no meu VS Code. É o seguinte. Para você. Ok. Ó, rodou 9 testes e todos retornaram ok. Basicamente é isso. E aí ele tem ideias para mais testes. Devemos adicionar um método simular e criar uma nova classe de teste. Será muito similar a... não haverá muita repetição. Também poderíamos melhorar nossa aplicação de outra maneira, adicionando testes ao longo do caminho. Por exemplo, é bobo que questions possa ser publicado no site e não tenha choices, que é o que está acontecendo. E não nossas views poderiam verificar isso e excluir tais questions. Nossos testes criaram um question without choices e criariam, né? E aí testariam se ele não está publicado. E assim poderiam criar um similar question with choice e testar se está publicado. Talvez os usuários administradores logados devam ter permissão para ver não publicados questions, mas não visitantes comuns. Novamente, tudo que precisa ser adicionado ao software para realizar isso deve ser acompanhado por um teste. Seja escrevendo o teste primeiro e depois fazendo o código, passando no teste, ou trabalhando a lógica no seu código primeiro e depois escrevendo o teste para provar. Em certo ponto, você olhará para o teste e se perguntar se seu código está sofrendo inchaço de teste, que nos leva a erro. Pode parecer que ao testar mais é melhor, então aqui diz que se o código de teste começar a crescer, isso é bom, não importa, deixe crescer, beleza. Desde que os testes estejam organizados de forma sensata, eles não se tornarão incontroláveis. Aqui diz as boas práticas, beleza. E aqui diz que esse tutorial apresenta apenas alguns conceitos básicos de teste. E aqui adiciona mais links para poder ler mais sobre testes e tal, e etc. E agora, aqui tem a documentação completa de testes no Django. E vamos para a parte 6 que trata de arquivos estáticos. Então, encerramos